Você acha que conhece tudo do CSS? Ou talvez é aquela pessoa que menospreza essa ferramenta inofensiva? Então se prepara, porque os projetos que eu vou mostrar nesse vídeo vão te dar tela azul na cabeça. Alguns deles parecem impossíveis mesmo para mim, que trabalho com essa tecnologia há quase 10 anos. Mas eles são reais e eu vou te apresentar um por um. Seja bem-vindo ao Manual do Front. Meu nome é João, atualmente eu moro no Brasil enquanto trabalho remotamente como front-end sênior para uma empresa dos Estados Unidos, enquanto faço pós-graduação na área. E o meu objetivo nesse canal é fazer a sua carreira ser mais próspera do que a minha e em menos tempo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar que dá para criar efeitos 3D, animações insanas e até arte digital usando apenas CSS, sem nenhuma linha de JavaScript. Então bora comigo dar uma olhada nos projetos open source que eu selecionei? E é isso, galera. Então o que eu fiz foi selecionar alguns códigos abertos open source aqui no CodePen. Então ela é uma plataforma onde você consegue hospedar seus projetos CSS de uma maneira gratuita. E eu selecionei aqui para nós, obviamente, vários exemplos, mas o principal eu deixei por último porque ele é simplesmente insano. Bora começar de leve então com o primeiro exemplo, que foi esse cavalo cavalgando, mas o que é mais insano dele é que se você clicar, além dele fazer um slow motion, ele ainda de uma certa forma esqueletiza o cavalo e diminui a velocidade com que ele está fazendo a animação. Lembrando, galera, todos esses exemplos são feitos apenas com CSS. Então se a gente der uma olhada no código aqui, vamos ver se ele consegue marcar aqui para nós quantas linhas. Tem mais de 1000 linhas de CSS para conseguir fazer essa animação. Clicando de novo, ele volta a cavalgar normalmente. A parte que eu tô tendo a ousadia de achar algo feio aqui foi a crina do cavalo, mas assim, insano. Basicamente são algumas divs e com essas divs ele conseguiu colocar todo o CSS fazendo rotação e a animação flui bem. Por ser um passo, passos são muito difíceis de você fazer com que eles sejam naturais. Então esse foi o nosso primeiro exemplo, já começamos daquele jeito. E o segundo exemplo já é muito mais na pegada de vida real. Então ele parece muito simples, mas vocês podem imaginar a dificuldade de fazer um copo com a transparência refletindo algumas luzes da vida real. Então esse aqui ele também tem várias linhas de código. Vamos tentar eleger o nosso campeão até o final desse vídeo. Esse aqui tem 2085 linhas para criar tanto os limões que estão aqui do lado, quanto o copo de água. Pode ver que ele usou backgrounds aqui. Vamos expandir um pouco esse código. Insano, insano. Ele selecionou 3 itens que ele criou e todo o resto é feito com background. Tem que manjar muito de CSS para fazer uma coisa dessas. Usou SAS. Aqui estão algumas das cores. Tentar ir lá para cima para a gente pegar o estilo inicial. Inclusive ele adaptou. Se você estiver usando em Landscape ou em Portrait. Insano, insano. Será que um dia a gente vai conseguir fazer um desses, pessoal? Eu tenho esperança. Tenho esperança que estudando bastante a gente chega lá. E o nosso terceiro exemplo parece muito simples, 72 linhas de CSS, uma imagem no centro, apenas 4 de HTML e ele pede para que a gente faça um hover sobre ele. Só que quando você faz um hover, cara, é insano. É insano como ele adapta exatamente onde o nosso mouse está passando para modificar a imagem. E esse foi um exemplo que eu peguei de algumas referências de vídeos que eu estava olhando para criar o nosso customizado. E aí até o autor fez algo que eu achei sensacional para poder explicar como isso aconteceu. Então basicamente aqui a gente está aplicando uma regra CSS para todos os elementos. E se eu colocar um outline como se fosse uma borda, a gente consegue ver exatamente a lógica que o autor usou. Então basicamente ele está modificando os layers, as camadas, para que elas venham para frente, para trás, para os lados, e basicamente assim a gente consegue enxergar como ele está fazendo esse cálculo. Então esse aqui foi uma linha que eu adicionei. Se a gente tirar, essas bordas vão sumir, mas mesmo assim é um projeto incrível. E se tudo que a gente viu até agora ainda tá legal, espera para ver o que vem por aí. Como eu comentei, eu já deixei a estrelinha aqui, que o nosso último exemplo é simplesmente absurdo. Mas indo para o nosso quarto grupo, aqui eu deixei mais no estilo de desenhos. Então vocês podem ver que tanto esse desenho quanto eu tive que pegar um do Naruto, eu gosto muito de Naruto, foram criados apenas com CSS.
Então esse aqui eu diria que é um exemplo um pouco mais simples dentre esse conjunto de insanidades que a gente está vendo aqui, porque ele vai mais na linha de construir passo por passo. Então ele faz os olhos, faz a boca aqui do Naruto, faz o Rasengan, faz todo o desenho da roupa, e aí ele vai aplicando o estilo um por um. Claro que aqui fica um pouco mais difícil de ver, eu até posso minimizar um pouco mais, mas pode ver como ele aplica muito Z-index para saber o que fica em cima do que, para fazer esse controle de layers, né? De camadas do desenho, para saber, por exemplo, que o Rasengan ele tem que ficar na frente do braço, o braço vai ficar atrás. Então, esse aqui é eu diria um pouco mais simples, porque como ele é só com divs e foi feito parte por parte, a gente consegue focar em cada parte especificamente. Então deixa eu ver aqui se ele chamou olhos, por exemplo. Acho que não. Eu vi aqui. Então ele tem o olho esquerdo, por exemplo. Vamos ver como que ele fez o olho esquerdo. Bom, ele está incluindo um box, tem o border radius. Então basicamente se a gente mexer aqui no branco, basicamente a gente vai conseguir mudar o fundo dos olhos do Naruto aqui. Então ele deveria ficar azul. Então a gente consegue ver que ele é um pouco mais simples de entender. Isso que eu quis dizer na questão de simplicidade. E esse aqui ficou muito bonitinho também, achei bastante interessante. E aí voltando para o nosso campeonato de linhas, vamos ver quanto que tem esse aqui. Que às vezes tem uma linha que ela é gigante e ela fica numa linha só, né? Se for minimizado, ela não tiver nenhum breakdown, às vezes ele vai ser prejudicado na nossa competição. E esse aqui, 1177, então aquele segundo ainda está ganhando. E agora, tecnicamente, já estamos no nosso pódio. Então essa é a medalha de bronze, eu mal posso esperar pela medalha de prata e pela de ouro. E aqui eu separei alguns exemplos 3D. Então a gente consegue ver como a gente consegue escrever ou mesmo desenhar itens 3D apenas com CSS. Essa aqui eu achei muito legal porque a animação da página ela ficou muito coerente, então ela não é acelerada demais, não é lenta demais, ela é realmente compatível com o mundo real, eu diria. Então aqui a gente consegue dar uma olhada no código também, pode ver que ele utilizou em vez de HTML um Haml. E a gente consegue ver que esse CSS aqui ele já não é tão rebuscado, ele tem 213 linhas e ele construiu basicamente isso com 213 linhas CSS, genial. Lembrando, pessoal, que todos os links para isso que eu estou mostrando para vocês vão estar aqui na descrição para a gente dar o mérito para esses autores incríveis desses códigos insanos que a gente está dando uma olhada aqui. Chegamos na nossa segunda posição e o que melhor do que o sistema solar para representar um estilo de arte que a gente tenta implementar desde que a humanidade se conhece como humanidade. Então eu vou começar com essa aqui, que também é um exemplo que eu peguei de outros vídeos do YouTube, e essa aqui é simplesmente insana. Pensar que a gente tem um menu escrito apenas em CSS, com todas essas animações, é simplesmente absurdo. A gente às vezes apanha para centralizar uma div, que inclusive já vai ter shorts aqui no canal dizendo como centralizar uma div do jeito mais fácil. Imagina construir tudo isso aqui apenas com CSS, insano. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo. E aí, o outro exemplo de sistema solar, a gente tem, além de menus, a gente tem opções. Então, além da perspectiva 3D, a gente consegue colocar uma perspectiva olhando de cima e uma perspectiva isométrica. E além disso, ele permite que a gente esteja olhando, né, nesse tamanho de órbita idealizado, que a gente geralmente utiliza para fazer exemplos. Mas se a gente fosse olhar da forma correta, se liga quão distante estaria da gente. Então, idealizado aqui ele está acelerado porque eu entendi que 1 ano se refere a 1 segundo, mas aqui a gente consegue deixar 1 ano com relação a 1 minuto. Então, em 1 minuto ele faria a animação para representar o que o sistema solar passa durante 1 ano completo. E aqui dando uma olhada no código, aqui ele já usou uma linguagem de marcação Pug. Todas essas são possibilidades, às vezes elas estão integradas com frameworks, vale a pena dar uma olhada também. A gente pode até fazer outro vídeo aqui no canal apenas sobre isso, tipos de linguagem de marcação que a gente tem para facilitar a escrita do HTML. Então me deixem aqui nos comentários se vocês têm interesse em aprender mais sobre isso. Inclusive, eu queria entender com vocês qual que é o assunto do próximo vídeo. Eu posso até fazer uma publicação aqui no canal para entender o que vocês querem aprender e vai ser um prazer trazer um vídeo sobre isso. Editor, rufa os tambores aí pra gente que chegamos na primeira posição e como eu disse, tinha que ser uma coisa... Se tudo que a gente viu até agora é incrível, absurdo, imagina quem será o nosso campeão. Então olhando aqui... Pera aí, João.
Parece simples. Ah, beleza, o cara escreveu uns quadrados aí, botou umas cores. Não, calma, calma, calma que eu vou mostrar para vocês. Tá vendo esse botãozinho que parece inofensivo aqui embaixo? Ao clicar nele, a gente habilita algumas opções. E aí eu vou começar a mostrar para vocês o que é esse exemplo. Clicando no Upper, ele já vai abrir o cofre que está aqui no teto da animação. Clicando aqui no Right, tá vendo a animação aqui? Ele está abrindo o cofre da direita para gente. Mas o mais legal é se eu abrir, por exemplo, o do Front, que aí fica exatamente na nossa frente, fica legal de olhar. Tá vendo que aqui é como se tivesse uma sala, né? A gente pode entrar nessa sala. E para fazer isso, a gente clica nesse botão aqui, que é dar uma olhada dentro do túnel, não da sala. Então, ao clicar aqui, opa, a gente está dentro daquela animação que ele nos mostrou abrindo a porta do cofre. E se a gente quiser sair, a gente pode sair do túnel, mas isso aqui é simplesmente absurdo. É absurdo. Tá abrindo aqui, ó, o nosso cofre de baixo. Ele também tem a opção de fechar ou abrir, abrindo da esquerda aqui também. Então, esse aqui eu separei porque, para mim, foi insano. Assim, é como se ele tivesse feito uma representação da vida real de uma sala com vários cofres onde a gente consegue olhar dentro dos túneis que esses cofres dão acesso. Então esse aqui foi absurdo, para mim é o campeão. E não bastasse ele ser o campeão em termos de dificuldade, na minha opinião, deixem aqui nos comentários qual vocês acham que ganhou, mas ele também ganhou o nosso troféu de quantidade de linhas CSS. Claro que aqui tem uns comentários, né? Mas vamos considerar a partir dessa 3.387 linhas de CSS para conseguir fazer isso aqui. É insano, é absurdo. E eu tava pensando aqui, mas eu acho que esse é aquele vídeo absurdamente perfeito para você mandar para aquele seu amigo que fica zoando você com CSS e dizendo que é só para estilizar div ou colorir botão. Mas de nada adianta a gente ver essas coisas incríveis se a gente não souber o básico, certo? Então dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu preparei para você aprender realmente o início do CSS e começar com tudo nessa tecnologia que pode criar esse tipo de coisa que eu acabei de mostrar. Te vejo lá!